Dia de Champions League, temos dois grandes jogos aqui para a gente comentar. O primeiro, não poderia ser diferente, a vitória do Liverpool por 3-2 em cima do Atlético de Madrid. E o segundo, a vitória do Bayern de Munique, o colossal, a máquina alemã, para cima do Chelsea por 3-1. Mas antes, vamos começar falando do time inglês que saiu vitorioso. Liverpool 3-2 Atlético de Madrid. Uma partida que o Liverpool é, para começar, o grande favorito na Champions League, para minha opinião. É um time que mais se reforçou na janela, bateu o recorde de transferência, de valor gasto em uma janela de transferências, bateu 2 vezes o recorde de contratação mais cara da história da Premier League, com o Wirtz e com o Isaac. Um time que ainda vem se encontrando em meio a tudo isso. Arne Slot conseguiu o título da Premier League ano passado, até antes do planejado, depois de uma longa sequência do Klopp comandando o time de Liverpool. E agora o Arne Slot tem a missão de buscar a Champions League que parou ano passado no PSG, na fase das oitavas de final. O time do Liverpool ainda tem alguns ajustes a serem feitos, apesar de ser muito bom. Tem o Isaac, que estreou hoje, tem o Wirtz, que ainda não se adaptou, mas a gente vai falar disso ao decorrer da partida que a gente vai falar. O Atlético de Madrid, por outro lado, vem naquela dúvida filosófica, se mantém o Simeone ou se não mantém. Quer dizer, se mantém não, porque vai manter. Mas o trabalho já bateu num teto, ou ele ainda tem muito a que evoluir? Será que já chegou o momento de trocar o Simeone, o maior técnico da história do Atlético de Madrid, que revolucionou o clube da capital? É nesse contexto que as duas equipes entram numa partida que com 10 minutos já estava 2-0 para o Liverpool. Primeiro gol de falta, cobrança de Szoboszlai. A bola desvia no defensor do Atlético de Madrid e entra 1-0. E logo na sequência, Mohamed Salah, que nem vem fazendo no começo de temporada tão bom assim, faz 2-0. A essa altura, parecia que o Liverpool ia levar meio que na banguela o jogo. Parecia que já está definido, porque o volume ofensivo do Atlético de Madrid, ainda mais sem Julian Álvares, o seu principal jogador ofensivo, que desfalcou pela primeira vez na carreira um jogo por lesão, não estava presente. Parecia que ia ser um jogo realmente a total controle do Liverpool. E até foi. 90% do jogo a gente vai chegar lá. O Liverpool, que é muito forte na marcação-pressão, consegue abafar o adversário e tudo que ele queria fazer, estava conseguindo. Quando queria marcar alto, tinha seu prêmio, roubava bolas e poderia ter ampliado o placar, poderia ter feito até um 3-4, quem sabe, no primeiro tempo, mas com o resultado já nas mãos, com 2-0, resolveu se poupar durante a partida. Às vezes ele descia um pouco, chamava para o Atlético de Madrid e aí jogar nas transições ofensivas, coisa que o Liverpool também fazia muito bem. O destaque do Liverpool nessa partida não poderia ser outro. Aqui eu daria para 3 jogadores que jogaram muita bola, a começar pelo Van Dijk. A marcação que faz o Van Dijk é muito boa. Quando o Liverpool vai marcar lá em cima, é o Van Dijk que fecha o meio, é o Van Dijk que salta para tirar a bola do atacante. Ele na marcação-pressão é fundamental, além de ser muito bom na saída de bola também. Outro que eu quero destacar aqui, o jogo é o Gravenberch. Ele é ótimo, excelente. Que partida fez o holandês, tanto no arraste com bola, tanto sendo o cara que, assim como o Van Dijk, também salta muito firme a pressão, recuperava todas as bolas no meio, toda segunda bola que sobrava era do Gravenberch. Grande partida do holandês. E aí o terceiro, eu vou aqui falar do Salah, que acabou definindo o jogo. No final da partida ainda teve mais chances. Nisso, era um 2-0 que o Liverpool estava completamente sob domínio. Marcava alto, conseguia ganhar. Quando voltava e marcava um pouco mais embaixo, conseguia sair bem na transição. E o Atlético de Madrid acha seu gol, jogando muito pelo lado direito. Não conseguia criar grandes chances, até pela ausência aí, como eu já falei, do Julian Álvares, mas acha seu gol com o Llorente, que estava numa noite iluminada, dá um biquinho, a bola recebendo da direita, a bola passa debaixo das pernas do Konaté e entra no cantinho do goleiro Alisson. Acaba o primeiro tempo de um 2-1 total do Liverpool, não refletindo realmente o que foi a partida. Na volta do segundo tempo, é quando o Atlético de Madrid tem seus melhores 10 minutos na partida, tendo mais a bola, conseguindo atacar um pouco mais, conseguindo ativar um pouco mais o Griezmann para ser esse homem pensante. Teve ali uma chance, nenhuma grande, claríssima, mas começou a ocupar mais o campo de ataque do Atlético de Madrid e evitar que o campo de ataque do Liverpool, e evitar assim que fizesse grandes transições ou que o Liverpool saísse muito bem. Foram 10 minutos muito bons.
Eis que o Simeone faz uma mudança, que ao meu ver acaba piorando, e depois ele conserta a partida, que ele manda o time do Atlético de Madrid recuar para tentar pegar o Liverpool no contra-ataque. Nesse momento o Liverpool volta para a partida e começa aquela dominância que a gente estava esperando no primeiro tempo. Ele, com algumas alterações, conserta isso, ele tira a linha de 5 que ele botou no segundo tempo, coloca mais ou menos um 4-4-2 e o time volta a ter um mínimo controle, pelo menos defensivo, pelo menos deixa de entrar água no barco do Atlético de Madrid toda hora. E agora eu vou falar da principal característica desse time do Simeone, inclusive. Ele é um grande técnico, não dá pra dizer que ele é um técnico ruim, por mais que ele não tenha um estilo de jogo muito bonito, um jogo lindo de se ver, não dá pra dizer que ele é um técnico ruim, e ele sabe muito bem sentir os momentos da partida. Fora ter o time do Atlético de Madrid na mão, são muitos anos de Atlético de Madrid e Simeone, ele tem esse time na mão e ele coordena numa facilidade, ele muda a estratégia, muda a mentalidade do time dele, que é inacreditável. Ele sabe exatamente o momento da partida que, esses 5 minutos a gente vai atacar, nos próximos 15 a gente vai recuar, vai abaixar, nos próximos 10 a gente vai fazer com que nada aconteça, nos outros 5 a gente vai atacar, e ele entende muito bem esses momentos da partida. Por entender tão bem, é que ele conseguiu segurar o Liverpool boa parte do segundo tempo, e quando ele falou, agora é o momento de soltar, e mandou o time pra cima em 5 minutos, consegue o gol do empate, 2-2, outro gol do Llorente. E aí fica a pergunta, mas por que não fazer isso o tempo inteiro? Por que não continuar nessa pressão o tempo inteiro? Faz parte da estratégia do Simeone. Se continuar o tempo inteiro também, as chances do Liverpool pegar um contra-ataque, o Liverpool definir a partida, eram altíssimas. O Atlético de Madrid, mesmo jogando pior a partida inteira, soube sentir os momentos, Simeone soube sentir os momentos e aproveitou muito bem para calar um Anfield lotado. 2-2 no jogo, e aí o Liverpool, que vinha criando chances e não convertendo, teve que ligar o sinal de alerta. Também queria destacar para essa partida o Wirtz de novo apagado, ainda não é aquele jogador que veio do Leverkusen, tem muito a ver com a mudança de ares, o futebol alemão ele é mais de transição, ele tem mais espaço para criação, mais espaço para ofensividade. O futebol inglês na Premier League e o jogo que foi também com muitos espaços sendo fechados, ele tá tendo certa dificuldade, mas se deu muito bem com o Isaac, que entrou no lugar do Nketiah, que vinha sendo titular, e conseguiu dar bons apoios para o Wirtz, talvez a melhor partida do alemão com a camisa do Liverpool, os dois se relacionando muito bem, gostei da partida do Isaac, tanto na marcação-pressão, tanto finalizando, ele que sai no segundo tempo, a entrada do Nketiah. E o time do Liverpool é excelente, talvez o melhor do mundo, no sentido... Melhor do mundo não sei, porque ali tem o Bayern e o PSG que estão rivalizando isso também, que é o marcar atacando. O time se posiciona de modo para atacar, né? Se posiciona no ataque de modo que quando ele perde a bola, já tá todo mundo encaixado para recuperar isso. O time faz muito bem. Acaba sofrendo um gol de empate, 2-2, e aí liga um alerta, porque é um time do Liverpool que vem levando muitos gols nesse começo de temporada, mas o time inglês, que nas 4 primeiras partidas da Premier League decidiu o jogo depois dos 80 minutos, volta a fazer com a pressão que já vinha exercendo, mas dessa vez ainda mais incisiva, e numas falhas individuais do Atlético de Madrid, o Pablo Barrios poderia deixar a bola sair para a linha de fundo, acaba desviando a escanteio, cruzamento na área, e Van Dijk, que vinha sendo um dos melhores em campo, define a partida, ele é muito bom, dos melhores zagueiros que eu já vi jogar, ele é impressionante, define a partida, 3-2 no tal do slot time, que é como os ingleses vêm chamando esses momentos finais da partida, que o Liverpool consegue seu prêmio. Final de partida, 3-2, o Liverpool cada vez mais favorito para essa Champions League, mas alguns sinais de alerta têm que ser ligados. Definir o jogo mais rápido, também não levar tantos gols, e do lado do Atlético de Madrid, o resultado sai melhor. É duro falar melhor quando você estava empatando, mas o jogo do Atlético de Madrid foi pior do que realmente o placar. A diferença em campo durante os 90 minutos foi mais do que o placar de 3-2. É isso, foi o jogo de Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. E agora fazendo uma palhinha sobre o outro jogo também, o outro grande jogo do dia de hoje da Champions League, que foi Bayern e Chelsea. E aqui eu queria destacar algumas coisas. Também a marcação-pressão, assim como eu falei do Liverpool, de você marcar atacando. O Bayern de Munique é um time que faz isso assim com excelência, é um excelente time para fazer isso. E queria destacar o trabalho do Kompany, que subiu com o Burnley lá atrás, ele que é um dos filhotes de Guardiola, ele gosta de um jogo posicional, tem muita influência do Guardiola, ele sobe com o Burnley, é rebaixado da Premier League, aí o Bayern contrata, ano passado ele fez a primeira temporada com o Bayern de Munique, conseguiu implementar um pouco mais das suas ideias, um jogo de um Bayern de Munique que troca mais passes, um jogo que envolve mais o adversário,
mas nessa temporada eu vejo uma versão de evolução do jogo da temporada passada. Primeiro, claro, pela presença de um Luiz Dias, pela presença de um Gnabry bem fisicamente, isso faz toda a diferença. É um ataque muito forte do Bayern de Munique, mas muito forte mesmo. Você ter o Luiz Dias do lado e o Olise do outro é ouro. São dois jogadores muito inteligentes, muito bons, muito efetivos num contra um, que são um inferno para a defesa adversária. E destacar o Harry Kane, fez 2 gols na partida. Ele que, na minha visão, é o melhor camisa 9 do futebol mundial. Eu entendo que tem o Haaland, eu entendo que... Ok, tem briga com o Mbappé, eu abro essa briga com o Mbappé. O Haaland é muito bom, mas ele oferece pouco pro jogo. Ele é um finalizador, ele é pra botar a bola pro fundo da rede. O Harry Kane faz tudo. O Harry Kane faz gol, dá assistência, faz o time jogar. E foi uma partida que o Bayern de Munique foi soberano. Os primeiros 25 minutos foram um amasso, consegue seu gol, faz 1-0, faz 2-0, e aí depois dos 25 minutos o Chelsea começa a entender melhor a partida, arruma sua marcação, apesar do lado esquerdo do Chelsea ficar bem sobrecarregado com o Bayern de Munique, isso ter tido problemas a partida inteira, consegue segurar um pouco mais a água e o plano vira espetar em contra-ataque. Contra-ataque, em um desses o Cole Palmer faz um belo gol na assistência do Malo Gusto, acaba o primeiro tempo 2-1. No segundo tempo, é um Bayern de Munique que continua naquela pressão no rolo compressor, cria chances. O Robert Sanches, que eu tanto critico, faz uma boa partida, faz defesas assim cruciais no jogo, mas o terceiro gol sai exatamente no prêmio do que eu já falei que essa equipe faz muito bem, que é marcação em cima, que é marcação-pressão, saída de bola errada do Chelsea, e o Harry Kane, com um toque só, consegue tirar totalmente o Robert Sanches, fazendo 3-1. O Estevão entra no final da partida, achei que poderia ter entrado antes, até pela proposta do que era o jogo, mas foi uma excelente partida do Bayern de Munique, que há 22 temporadas, contando com essa agora, vence na sua partida de estreia da Champions League. É isso, Harry Kane absurdo, subestimado Harry Kane, 3-1 Bayern, que jogo do gigante alemão. É isso, foram as 2 partidas do dia de hoje de Champions League, vitória do Liverpool, vitória do Bayern. Acho que o Atlético de Madrid vai ter que melhorar seu jogo se quiser se classificar ainda direto na fase de liga. Olha o torcedor do Flamengo, que tem que torcer para o Atlético de Madrid para não demitir o Simeone e eles não buscarem o Filipinho e o Luiz. E o Chelsea, que eu vejo potencial nesse time, encaro com muito potencial, mas ainda é um time instável, muitos jovens, jogadores tentando achar sua posição. Vamos ver do que vai ser do Estevão nesse time, se vai ser uma reposição do Palmer, ou se vai buscar a sua titularidade. Muito cedo para dizer ainda, um garoto é muito novo. O que importa é que esse Chelsea ainda em construção não tem a estabilidade de um grande favorito ao título, que na minha visão, por exemplo, é a equipe do Liverpool. É isso, 3-2 de Liverpool, 2-1 Bayern.